passamos agora à leitura de um breve currículo da Adriana Rosa. Ela é psicóloga, sócia da consultoria Giros, consultora certificada e parceira em projetos de gestão cultural pela Walking the Talk, empresa global de gestão de cultura organizacional. Ela também é ex-diretora de estratégia de marca da Future Brand. Vamos assistir à palestra da Adriana sobre a cultura através do exemplo, jornada e desenvolvimento. Bom dia, tudo bem com vocês? Quero dizer que esse formato é inovador para mim. É a primeira vez que eu tenho uma experiência desse tipo, transmitida, então bom dia para quem está assistindo o programa. E também é a primeira vez que eu uso o meu trabalho, que é feito no mundo privado, compartilhar o que eu faço e o tipo de metodologia que eu utilizo no mundo público. Então, já dizendo isso, eu quero dizer que cada um aproveite as coisas que eu vou apresentar para as suas reflexões, que adapte as suas reflexões, porque, de verdade, é a primeira vez que eu trago esse conteúdo para esse momento. Mas eu fiquei ouvindo um pouco do que o comandante Maurício dizia e eu entendo que é um mundo também tão diferente, eu vi muitas pontes com o que eu vou dizer. E eu espero que a gente possa fazer uma troca logo depois, conversar um pouco sobre isso, tá bom? Bom, falando um pouco sobre inovação, que é o motivo da conversa com vocês, eu gosto muito dessa frase de um cientista de computação, que é a melhor maneira da gente predizer o futuro é inventar esse futuro. Quando a gente fica tentando adivinhar e não se coloca na ação, não se coloca a serviço de construir esse futuro, ele chega, nos surpreende e não necessariamente é o que a gente queria, era o que a gente esperava. Então, eu tenho muito isso como um princípio e eu vejo que as pessoas e as empresas e as comunidades que conseguem trabalhar com esse princípio normalmente têm bons resultados. A minha experiência com cultura organizacional, ela veio de uma maneira curiosa, eu tentando inventar o meu futuro também. A minha carreira foi em recursos humanos, eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento organizacional, coaching e os trabalhos com a liderança nas empresas, e eu fazia um determinado trabalho de facilitação de reuniões, eu assistia às reuniões dos executivos, acompanhava, dava feedback, conversava com eles sobre o trabalho. E, numa situação como essa, eu fui convidada para facilitar uma reunião que dizia assim, olha, a gente mudou a nossa marca e a gente precisa conversar sobre o que mudar uma marca significa para as pessoas, significa para essa empresa. É só um logo? Não sei se muita gente pensa sobre isso, mas, assim, será que é uma mudança só de identidade ou a gente tem alguma coisa mais para mudar? E eu encontrei uma reflexão interessante com esses executivos e, na época, eu entrei em contato com a Future Brand, que foi a empresa para a qual depois eu passei a trabalhar, que é uma empresa de posicionamento de marca. E lá eu tinha uma disciplina que se chamava Living the Brand, que era vivendo a marca. Como é que a gente faz, uma vez que a gente se coloca para o cliente uma nova proposta, uma nova promessa, um novo posicionamento, de que maneira os nossos processos, o comportamento das pessoas vai refletir esse novo posicionamento na prática. Eu tive muitas experiências interessantes, participei de marcas muito importantes, e uma das coisas que me intrigava era assim, tem algumas mudanças que são mais tácitas, que são mais complexas, que eu não consigo tocar. De onde eu estou, eu não consigo enxergar. E elas tinham muitas vezes a ver com processos de decisão, padrões de relacionamento e a postura individual das pessoas. A atitude no dia a dia era alguma coisa sempre um pouco mais complexa. E foi assim que eu me aproximei da Walking the Talk, que é uma empresa global que trabalha com gestão cultural no mundo todo, tem vários escritórios no mundo, e o que a gente costuma trabalhar, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem um livro da Carolyn Taylor, que é a fundadora da Walking the Talk, é uma inglesa que há mais de 30 anos trabalha com o tema cultura, e se chama Walking the Talk, que no inglês quer dizer que eu faça aquilo que de verdade eu falo. Então, a gente só consegue fazer uma mudança na medida em que o meu discurso combina com a minha prática, com a minha entrega. E é disso que a gente vai conversar hoje. Como é que a gente se propõe a uma mudança, uma vez que a gente consiga criar coerência com a nossa atitude, com a nossa prática. E eu
encontrei, refletindo, já que era um desafio para mim falar nesse mundo mais público, eu encontrei uma tese interessante. Esse professor Carbone, ele tinha uma tese sobre quais eram as mudanças de gestão cultural, do ponto de vista cultural, que devia acontecer no mundo público, para a gente fazer, de fato, uma inovação. E ele focou em alguns aspectos críticos, e eu queria trazer para vocês, até porque é alguma coisa que pode... É a mesma maneira que eu trabalho no mundo privado, que é que mudanças vocês gostariam de fazer e de que estado a gente está e para onde a gente vai. E, normalmente, já fazendo um adendo aqui, normalmente não é só o que a gente quer mudar, mas é o que a gente quer manter, porque, normalmente, nos ambientes, você também tem coisas muito boas que você quer manter e que você quer preservar, porque, numa mudança, você pode destruir valor e não só gerar valor. E destruir valor, muitas vezes, é perigoso. Quer dizer, você perder coisas que são importantes para o resultado, para o ambiente que as pessoas têm. Então, ele trazia alguns aspectos. Ele falava, olha, eu acredito que a gente podia mudar de um ambiente mais hierárquico e de maior centralização do poder para um ambiente de mais empreendedorismo e mais empoderamento das pessoas, que isso é alguma coisa que poderia trazer resultado. O outro ponto que ele trouxe é de ser menos personalizado, no sentido de quem está fazendo, mas mais protagonista, no sentido de todos estão empenhados em fazer, e não importa o nome exatamente de quem está fazendo. De passar de um ambiente de excesso de burocracia para uma burocracia que gere produtividade, porque a burocracia em si não é ruim. Do termo que ela vem, ela é um organizador. Se ela é em excesso, ela nos atrapalha. E de um certo paternalismo e estabilidade para um ambiente mais meritocrático, e o resultado das pessoas seja trazido como alguma coisa que diferencia. E de uma descontinuidade de administração, quer dizer, independente de que gestão, uma continuidade e melhoria contínua daquilo que pode fazer resultado para a organização. Eu achei esse paradigma interessante, essa mudança, e é justamente com que a gente lida. Quer dizer, se eu quero fazer algumas mudanças, com o que eu lido? Eu lido com o que a gente trata cultura. O que é cultura para a gente? Tem um consultor que se chama Ned Morse, que ele traz um conceito que eu gosto bastante, que é cultura como padrões de comportamentos que são encorajados ou desencorajados ao longo do tempo por pessoas e sistemas. E tem algumas coisas muito importantes nesse conceito, que são, primeiro, que é ao longo do tempo, segundo, que precisa estar não só no comportamento, mas reforçado por sistemas. Se a gente pega o exemplo que a gente acabou de ver, para reforçar um certo comportamento, mudamos certos sistemas, seja de reconhecimento, seja de formação, seja de comemoração, e essas comemorações e esses sistemas ajudam a mudar o comportamento das pessoas no dia a dia. Então, esse é um pouco padrão, o conceito que a gente usa de cultura. Mas a cultura ela é gerada, normalmente, a partir de mensagens. E, na maior parte das vezes, são mensagens que não são ditas ou escritas, mas elas são visíveis pelo nosso comportamento. Então, quais são as fontes dessa mensagem? A gente trata de 3 fontes: comportamentos, sistemas e símbolos. Do ponto de vista de comportamento, a gente pensa assim, bom, qual é o modelo a ser seguido aqui? Quando a gente chega num lugar novo, ou numa festa, ou numa nova empresa, a gente fica reparando como é que as pessoas, que horário elas chegam, que horário elas saem. Será que se eu ficar aqui até mais tarde vão achar que eu estou com dificuldade? Ou se eu sair muito cedo vão achar que eu sou preguiçoso? Será que as pessoas vêm trabalhar com terno ou sem terno? A gente fica observando essas mensagens. E quando a gente quer conhecer a cultura, normalmente a gente pergunta para alguém que acabou de chegar. 6 meses, você fala, antes de 6 meses, você pergunta, e aí, o que você observou da cultura? Normalmente, essa pessoa está com uma observação muito fresca, porque ela, na verdade, está vivendo uma adaptação cultural. Quando a gente já faz parte do ambiente, parece tudo natural para a gente. A gente não está mais na consciência, já está inconsciente, não está na nossa consciência a gente prestando tanta atenção. Então, o modelo a ser seguido, como é que as reuniões acontecem, como é que são os relacionamentos entre as pessoas. Meu chefe, é melhor não falar com ele de manhã, é melhor falar com ele lá pelas 11h30 da manhã, porque de manhã ele é um pouco mal-humorado. Tem gente rindo porque é assim mesmo. A gente vai aprendendo os padrões das pessoas e a gente vai falando, bom,
deixa eu ver como é que eu gerencio esse relacionamento, porque o que a gente quer é que dê certo, que seja bom para ele, que seja bom para a gente, que seja bom para a empresa. Uma segunda fonte importante são os símbolos. E o que a gente define como símbolo? Toda decisão que é tomada com base em recurso escasso. Recurso escasso, tempo, pessoas, dinheiro. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão que ela não é para todos, é para um, de todas as pessoas, uma é promovida, de todas as pessoas, 10 têm vaga no estacionamento, de todas as pessoas, algumas vão para um determinado evento, isso passa uma mensagem simbólica. Então, quando eu quero fazer uma mudança cultural, as minhas promoções, as minhas demissões, a maneira como eu uso esse recurso simbólico, passa uma mensagem importante do que eu valorizo, do que essa empresa valoriza, do que essa comunidade valoriza. Então, usar os símbolos a serviço da mudança, ele é muito importante. E o terceiro ponto são os sistemas. Se eu tenho um sistema, por exemplo, de meritocracia, eu posso decidir reconhecer o grupo ou reconhecer o indivíduo. Vocês concordam que isso passa mensagem diferente do ponto de vista cultural? Eu posso decidir que o orçamento ou o planejamento estratégico é feito por uma pessoa e depois comunicado, ou eu passo 2 dias com todos os líderes pensando planejamento estratégico. A maneira como eu faço orçamento, planejamento, todo o trabalho de reconhecimento, como é que as pessoas são reconhecidas, como é que elas são promovidas, normalmente isso são alavancas que a gente utiliza para também reforçar a mudança cultural que a gente quer. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é, será que cultura, que é algo que é visto como tão intangível, tem espaço para gestão? A gente acredita que tem. E, na minha experiência, isso tem acontecido. Quer dizer, tem um nível de consciência que normalmente é liderado por uma equipe. Os melhores projetos que eu participei era o presidente com a pessoa de recursos humanos liderando essa iniciativa, mas envolvendo os executivos para que, de fato, isso acontecesse na prática, refletindo sobre essas mensagens, sobre essas oportunidades que eu acabei de montar para vocês. Agora, o que a gente está falando também é que uma cultura, ontem uma pessoa perguntava assim para mim numa conversa assim, nossa, mas eu acho que uma cultura não muda assim tão rápido. Será que a gente consegue mudar uma cultura em uma geração? A gente acabou de ver em 3 anos a quantidade de coisas que foram modificadas numa cultura de uma instituição que é absolutamente estruturada, absolutamente reconhecida de longo tempo. Então, eu fiquei feliz com essa apresentação, na verdade, porque eu acredito muito nisso. Se a gente tem algumas intervenções que são assertivas do ponto de vista cultural, normalmente elas promovem não só mudanças, mas resultados importantes. Então, o que a gente trata? Como é que a cultura é criada? E isso talvez sirva para as reflexões de vocês. A gente usa 3 dimensões importantes. A primeira, no inglês, é be, do, have. E aqui a gente tem primeiro o ter. Quer dizer, quais são os resultados que eu quero ter com essa mudança? Esses resultados podem ser financeiros, concretos, mas eles também podem ser mais intangíveis ou que estão mais ligados à reputação. Por exemplo, eu quero ter uma empresa reconhecida pelo cuidado com o meio ambiente. Eu quero ter uma empresa reconhecida por cuidado com as pessoas. Isso está na reputação dessa organização. Eu quero ter lucro, eu quero ter X% de crescimento, eu quero ter tanto de market share. Então, eu defino quais são os resultados que eu quero obter. No nível do fazer, eu vou pensar, para ter esse resultado, pensando em comportamento, sistema e símbolo, o que eu poderia fazer, e normalmente isso não sai de uma cabeça, sai de conversas, de diálogos, o que poderíamos fazer para gerar esses resultados aqui de dentro para fora? Internamente, o que a gente poderia construir para gerar esses resultados de dentro para fora? Agora, até aí, muitas empresas e muitas organizações trabalham. O desafio do ser humano está aqui, que é a plataforma humana que sustenta o nosso comportamento está baseado nas nossas crenças. Então, se eu não lido com a dimensão das crenças das pessoas, no sentido de gerar significado e propósito para o que elas estão fazendo, é uma obediência e não, na verdade, uma transformação. Então, eu posso falar para você, se você não reciclar lixo, você vai ter uma multa e essa multa é de tanto. Você pode fazer as pessoas aumentarem o teu trabalho de reciclagem de lixo. Agora, faz sentido a gente pensar que, para mim, por exemplo, é mais fácil, eu reciclo lixo há muitos e muitos anos,
porque natureza está dentro do meu padrão de crença. Eu acredito que a gente deva ter um cuidado com o que a gente consome e o que a gente produz. Isso está no meu sistema de crença. Então, eu só tenho que adaptar onde eu vou entregar o lixo, qual a facilidade que eu vou ter que fazer. Se uma outra pessoa, diferente de mim, não tem isso no padrão de crenças, eu vou ter que fazer um trabalho que gere significado para ela, e não só uma ordem. Faz sentido isso para vocês? E isso é o trabalho talvez mais difícil, porque imagina que nas empresas, muitas vezes, o resultado que você quer é: quero ter uma empresa mais inovadora. Adriana, vem aqui, a gente precisa criar uma cultura de inovação, a gente precisa trabalhar isso, porque isso vai gerar market share, isso vai gerar... Legal. Aí eu começo a fazer o trabalho, que é um pouco um assessment do que está instalado em termos de inovação e como é que as pessoas veem isso e que oportunidades elas já tiveram de inovar, porque normalmente elas já inovam, não é uma coisa do zero. Então, eu quero aprender sobre isso. E uma das experiências que eu tive era assim: você quer mais inovação? Conversando com o presidente, você quer mais inovação? Você tem que aumentar a sua escuta. A sua, a dos seus executivos, das pessoas que trabalham com você. Porque uma condição para a inovação é a abertura. A gente aprende e inova quando a gente se abre, quando a gente escuta as outras pessoas, quando a gente escuta o cliente, quando a gente escuta os demais stakeholders, todos os atores da nossa cadeia de valor. Então, no nível da crença é que se depositam os maiores desafios que a gente tem na questão da mudança cultural. Agora, é interessante também que, se eu conseguir fazer, ainda que localizadamente, uma ou duas reflexões consistentes sobre a minha crença e o meu fazer, a quantidade de mudanças que a gente consegue é muito grande. Então, em cultura, eu não deveria ambicionar uma lista muito grande de mudanças de uma vez, porque o ser humano tem limites. A gente tende ao que é mais conhecido. Então, é mais fácil para a gente, como ser humano, absorver uma coisa de cada vez. Se a gente muda 5, primeiro que você perde a variável, você não sabe o que na verdade gerou aquela mudança. Mas se uma mensagem é consistentemente reforçada ao longo de 12 meses na direção de uma mudança significativa, normalmente a nossa experiência é que dentro de 18 meses você começa a ter resultados muito evidentes de que aquela mensagem que você está reforçando começa a ter resultado para você, tá? Então, um aspecto também que essa imagem é conhecida de todos, mas que é o iceberg, quer dizer, o comportamento está no nível do fazer. Se a gente vai agora todos usar este uniforme, ou agora nós vamos todos trabalhar sentados numa mesa só, vamos sentar todos com a sala fechada, isso está no nível do fazer. O mais interessante é se eu consigo acessar o sistema de crenças daquela organização, daquela comunidade, para tentar entender onde é que eu tenho que tocar para gerar significado e propósito para aquela mudança. Um aspecto importante também é, na nossa experiência, na pesquisa da Carolyn, não importa muito que mudança você quer fazer, ou que cultura você tem, que cultura você quer transformar, existe uma condição, ela usa até esse exemplo do solo fértil, existe uma condição para todas as comunidades, para todas as organizações, para que as mudanças, de fato, sejam aceleradas. E essas condições, ela chama no inglês de core qualities, a gente chama aqui de qualidades essenciais. São qualidades essenciais para a mudança cultural. A primeira delas, quer dizer, responsabilidade, são 3, né? Responsabilidade, abertura e integridade. Eu vou mergulhar em uma delas, mas vou falar um pouquinho das 3 que eu acho que vale a pena. A abertura é parecido com isso que eu falei sobre a inovação. Quer dizer, se eu não tenho abertura para o diferente, para aquilo que eu não conheço, para aquilo que até me desafia na minha zona de conforto, dificilmente eu consigo liderar um processo de mudança em mim e nas coisas e nas pessoas. Então, a abertura é muito importante. Uma empresa que não acha que tem nada para aprender, normalmente, ela não consegue fazer mudanças importantes. Então, a gente teve uma experiência interessante que era assim: nesse assessment, a gente percebeu que o grau de abertura de um cliente era bastante baixo. Eles tinham uma crença no nível executivo de que eles dominavam tudo. Eles sabiam, tinham muitas pesquisas de mercado, eles conheciam tudo sobre o segmento. O que a gente percebeu é que, na ponta, muita coisa acontecia que não era exatamente acessível a eles. E, durante o trabalho, uma das escolhas que eles fizeram era, durante 3 meses, todos os executivos vão de 2 a 3, duplas ou trios,
até a ponta, eram lojas, e eles vão escutar nos primeiros 20 minutos o que a equipe da loja tem para dizer. Como foi o dia anterior, o que eles pretendem fazer hoje, como é que está hoje a nossa loja. Essa escuta gerava uma série de informações que eram muito valiosas e, algumas vezes, mais valiosas do que as pesquisas caríssimas que eles gastavam. Então, eles voltavam para o escritório e discutiam os não saberes deles, quais eram as coisas que, de fato, eles não conheciam e que eles aprenderam a partir dessa escuta. Então, a abertura é um ponto importante. O segundo ponto tem a ver com princípios. A gente usa integridade como o walking the talk, quer dizer, se o que eu digo é próximo do que eu falo, do que eu faço, ou se, na verdade, é aquele líder que, quando ele diz uma coisa, o comportamento dele é completamente diferente. Isso cria uma situação organizacional muito desafiadora, porque não é crível. Eu não consigo ter uma confiança, que é a base da relação, se eu escuto uma coisa e vejo outra. Então, essa coerência ela é muito importante. E a responsabilidade, que é o que eu vou tratar agora, eu queria dar um exemplo para vocês. Imagina que eu chegasse aqui 8:55. Não iam poder me dar todas as instruções, Edivar não ia poder fazer um warm-up comigo, a gente não ia se conhecer, eu ia chegar esbaforida aqui, e eu ia pedir desculpa se é minha fala, eu ia falar para vocês, puxa, me desculpe, eu cheguei atrasada. Que motivos eu podia dar para o meu atraso? Trânsito. Estamos em São Paulo, não sei lá em Santa Catarina ou nos outros lugares que estão assistindo, mas aqui a primeira resposta que a gente daria é trânsito. Se estivesse chovendo, eu poderia dizer uma chuva e um trânsito enorme na cidade de São Paulo me fizeram chegar atrasada. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade. O trânsito pode ser terrível, e eu me atrasei. Qual é a outra possibilidade de resposta para esse tipo de desafio, para essa situação? Eu acordei atrasada. Eu não me organizei bem. Eu, por exemplo, cheguei aqui acreditando que eu podia pôr o carro no estacionamento. E eu me vi diante da situação que eu tinha que mudar o carro de lugar, porque não ia dar tempo. Então, a gente sempre tem coisas diferentes que nos surpreendem, que nos atrapalham. A diferença entre sair tarde, dado que eu sei que São Paulo tem trânsito, ou dizer o trânsito é terrível, por isso eu cheguei atrasada, qual a diferença entre essas duas posições, basicamente? Isso mesmo. Eu tenho controle sobre o trânsito da cidade de São Paulo? Talvez alguns aqui tenham, né? Mas eu não tenho controle sobre a cidade de São Paulo, sobre o trânsito. Eu não tenho. Então, eu tenho controle sobre a minha organização, a minha gestão do meu tempo, sobre a hora que eu acordo, sobre a minha pesquisa no WhatsApp, se aqui o caminho no Waze, no WhatsApp não, no Waze, se é fácil ou não fácil chegar aqui. Eu tenho muitas maneiras de controlar o que eu posso fazer para tentar chegar no horário. A diferença, a gente usa essa expressão, entre uma resposta e outra, é que as respostas acima da linha, elas têm uma vantagem de estarem sob o nosso controle, de serem parte das nossas escolhas e de fazer parte da nossa responsabilidade. Quando eu estou abaixo da linha, eu estou dizendo alguma coisa que é fora do meu controle, que normalmente eu não tenho muita escolha e que, de alguma maneira, me torna vítima de uma determinada situação. É confortável ser um pouco vítima, às vezes, né? Você fala, mais o trânsito, mais a política, mais o governo, mais tudo que a gente quiser tem situações críticas para a gente se posicionar. Então, a questão que está colocada aqui é qual é o preço e qual é a vantagem de assumir para você uma vida acima da linha. Uma postura que não é 100%, porque a gente é humano e a gente desliza, mas que a gente tem uma busca individual por tentar colocar a sua vida acima da linha. Então, a capacidade de ser acima da linha lida com responsabilidade. O que é responsabilidade no termo? É a capacidade de responder à vida como alguém que está diante dela, responsável pela vida que tem, pelas decisões que toma, pelas escolhas que faz. Se eu não sou parte desse problema que eu estou vivendo de chegar atrasada, eu também não vou ser parte dessa solução. Na próxima vez que eu tiver um evento, eu vou chegar atrasada de novo. Concorda? Quem sabe, se o trânsito estiver bom, eu chego na hora. A nossa vida não pode ser assim. Então, a maneira como eu me coloco nisso, vocês podem pensar assim, poxa, mas até que é um pouco, né?
a vítima, de alguma maneira, não tem responsabilidade, mas ela também é vista como, por si mesma e pelos demais, com uma certa impotência. Ao longo do tempo, eu vou sempre criando um discurso para mim de desculpa ou de ajeitamento das situações que não me faz sentir mais orgulhoso de quem eu sou. A questão... Tem um cara chamado Ken Wilber, que ele fala assim, olha, a gente devia prestar menos atenção se as pessoas gostam ou não gostam da gente, ou admiram ou nos admiram, e prestar mais atenção se você gosta da pessoa que você é, quando está com aquela pessoa, se você gosta da pessoa que você é, quando você está naquele trabalho, naquela situação. Então, o foco, de novo, está em quem? Em você. Né? O foco, de novo, está em você. E que existe escolha. Como diria minha avó, quando não tem escolha, escolhido está. Tem situações que a gente não tem escolha. Agora, o que dá um certo alívio? É pensar que você fez todas as tentativas que estavam sob o seu controle para tentar se posicionar da melhor maneira naquela situação. Acho que isso é alguma coisa que muda o padrão de envolvimento das pessoas nos contextos e que muda bastante também as transformações que a gente tem. Eu já fiz projeto com empresas de 1.000 funcionários, 5.000 funcionários, 25.000 funcionários e 50.000 funcionários. Todas essas mudanças, independente do tamanho da empresa, começaram com um grupo pequenininho de um cara e os seus diretos, que era o presidente e o seu grupo. Quando a mudança começa ali e as pessoas abrem um canal para serem mais responsáveis, mais abertas e mais coerentes com a sua prática, normalmente você vai criando sistemas que multiplicam esse modelo e fazem com que as pessoas comecem a perceber, de verdade tem alguma coisa mudando. Né? Então, essa imagem é boa. O convite que eu faço a vocês é assim... Quais são as mensagens comportamentais que vocês andam emitindo no seu dia a dia? Vocês como líderes, vocês como cidadãos, vocês como indivíduos, o quanto vocês sentem que estão conseguindo ser abertos ao que vocês não sabem, o quanto vocês estão conseguindo ser coerentes com o que vocês dizem e ser responsáveis pelo que é, de fato, o teu trabalho, a tua missão, o teu propósito, seja lá o teu dia a dia, a tua família. Eu gosto desse conceito do abaixo da linha porque ele é bom para a vida pessoal. A minha filha adolescente, ela não vai gostar que eu falei dela aqui, mas a minha filha adolescente às vezes fala que foi mal na prova e eu fico sempre aquele lado de mãe, será que ela estudou o suficiente? Será que a prova estava difícil? Quando ela foi mal, normalmente o que eles falam para a gente? A prova estava difícil. O que mais? O professor é ruim. Tinha muita matéria, né? Às vezes eles falam assim. Às vezes é verdade que a prova estava difícil, às vezes é verdade que o professor não é tudo isso, às vezes é verdade. Tudo isso pode ser verdade. Qual é a próxima pergunta que eu teria que fazer para ela? Você estudou? O que você pretende fazer agora? Você já foi pedir para o coordenador se tem reforço? Você já conseguiu? Você reviu a matéria antes? Quer dizer, você usar esse conceito na tua vida pessoal é o tempo todo você fazer o outro se colocar naquilo que é a responsabilidade dele dentro daquilo que é o desafio que ele tem. Seja uma criança, seja um adulto, seja você mesmo. Faz sentido isso para vocês? E eu queria encerrar um pouco aqui a conversa com vocês. Eu gosto de coisas que estão na nossa vida, assim, né? E essa música é do Gabriel Pensador, que é um cara que pensa bastante, fala bastante. E eu gostei dessa letra, que ele diz o seguinte, muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Então, essa é uma música bacana que eu acho que tem um espírito que é um pouco dessa responsabilidade, dessa atitude em relação a o que a gente quer transformar, o que a gente quer inovar, está um pouco mais perto da gente do que a gente imagina. Tá bom? Então, era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada e bom dia.